Começa mais um Jornal Resisto. O jornal que está aqui para falar sobre assuntos que já foram proibidos. Mas agora, graças à democracia, não são mais. No programa de hoje, vamos falar sobre patrimônio. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo isso. Hoje nós vamos entender melhor o que é patrimônio. E começamos com o nosso querido Sócrates. Sócrates. Sócrates? Sócrates! Opa, desculpa o atraso, pessoal. Onde que a gente tá? Nós estamos falando sobre patrimônio. E já que você resolveu chegar finalmente, gostaria de nos agraciar com uma explicação? Patrimônio diz respeito a tudo aquilo que é produzido material ou imaterialmente pela sociedade. Quando avaliado como importante para contar a história de um povo, deve ser preservado para o bem da comunidade e da humanidade. O quê? Existem dois tipos de patrimônio, o material e o imaterial. O patrimônio material diz respeito a algo que é importante para a memória, história das pessoas, da humanidade e, nesse caso, ele existe fisicamente. Você pode pegar ou tocar com as mãos, por exemplo, quadros, prédios, florestas e tudo aquilo que representa a história de uma nação e de um povo. Já o patrimônio imaterial é aquilo que existe, também é importante para as pessoas e a sociedade, mas não podemos tocar. Por exemplo, os idiomas, as festas populares, os rituais religiosos e a memória que representa a história de um povo e de uma nação. Entendeu agora? Bom, o Memorial da Resistência de São Paulo debate dois tipos de patrimônio. No caso do patrimônio material, através da preservação deste prédio que estamos. No patrimônio imaterial, através das memórias da repressão e da resistência política no Brasil republicano, especialmente no período da ditadura civil-militar. Para falar um pouco mais sobre este prédio, vamos a uma matéria especial que preparamos para vocês. Roda VT. Esse prédio foi inaugurado em 1914 para ser a sede do escritório e armazém da empresa Estrada de Ferro Sorocabana. Nos andares de cima eram os escritórios e no térreo era o armazém, onde ficavam guardados os produtos que esses trens mais transportavam em São Paulo: o café. Após uma reforma, o prédio foi ocupado pelo Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo, o DEOPS-SP, que foi um dos principais órgãos de controle e repressão do Estado e que funcionou no prédio de 1940 até 1983. Esse departamento da polícia era responsável pela repressão de movimentações sociais consideradas subversivas. Em outras palavras, qualquer pessoa que era contra a ordem social ou política seria investigada pelos policiais que trabalhavam aqui, ou mesmo presas nas celas que funcionavam no térreo. Depois de um período de parcial abandono, a memória do prédio se perdeu. Após 3 anos de restauração, foi inaugurado em 2002 o Memorial da Liberdade, que apresentou ao público as antigas celas do DEOPS-SP. Em 2008, mudou de nome. Ao invés de Memorial da Liberdade, passou a ser o Memorial da Resistência. A mudança se deu porque Liberdade não era uma nomenclatura adequada para um lugar onde tantas pessoas morreram e sofreram. Sua exposição de longa duração é composta pelo que restou do espaço carcerário do DEOPS-SP: 4 celas, o corredor principal e o corredor de banho de sol. Locais que testemunharam atrocidades e desencanto. O Memorial da Resistência foi inaugurado reafirmando seu compromisso com a ampla compreensão da memória e da história política do Brasil. Bom, depois dessa bela matéria, vamos para os nossos comerciais. Até já.
Estamos de volta. No bloco anterior, estávamos falando sobre patrimônio material. Agora vamos falar sobre patrimônio imaterial. Roda VT. A partir da metodologia de história oral, o programa realiza entrevistas individuais gravadas em estúdio e entrevistas coletivas abertas à participação do público, com ex-presos e perseguidos políticos, familiares de mortos e desaparecidos e militantes de movimentos sociais no contexto da ditadura civil-militar no estado de São Paulo. O objetivo é ampliar o conhecimento sobre a história do DEOPS-SP. O acervo de registros audiovisuais do Memorial da Resistência está em constante expansão. E esse é o importante trabalho de preservação e ampliação do patrimônio imaterial. Agora, é chegada a hora de falarmos sobre o tempo com a nossa meteorologista. Toca daí. Uma área de instabilidade vinda da Alemanha nazista de 1939 a 1945 trouxe uma onda de intolerância que se espalhou por toda a Europa e por todo o planeta. Os horrores da Segunda Guerra Mundial chocaram o mundo. Para se ter uma ideia, na Polônia, por exemplo, cerca de 5,8 milhões de pessoas foram exterminadas pelos alemães. O alvo era principalmente de civis judeus, que formavam parte significativa da população polonesa. Assim, ficou claro que o objetivo da Alemanha nazista era matar aqueles que eram considerados por eles inferiores. Os judeus, os eslavos, ciganos, negros, sem falar em homossexuais e nos deficientes físicos e intelectuais. Com o fim da guerra, a grande maioria dos países do planeta se reorganizou e criou em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Dada sua importância, a Declaração de Direitos Humanos foi inscrita pela Unesco na lista representativa de patrimônio cultural e material da humanidade em 2009, porque representa um eloquente exemplo da tradicional organização social e jurídica que não deve ser esquecida. Que bonito, não? Isso significa que desde 1948 só ventos leves e frescos no mundo? Não. Infelizmente não. A Declaração de Direitos Humanos ainda é constantemente violada. De acordo com reportagem realizada a partir dos registros das polícias dos estados e do Distrito Federal, mais de 12 mil crimes de ódio foram cometidos no Brasil somente em 2019. Ou seja, pessoas todos os anos são assassinadas por intolerância, sejam porque são mulheres, negros, índios ou homossexuais. Cameraman. Os dados são alarmantes. Continuando. Agora vamos falar sobre a presença do patrimônio no nosso dia a dia. Sócrates, bota um filminho pra gente. Sócrates precisava ir à biblioteca, pegar um livro de história para estudar porque tinha uma prova. Ele finalmente encontrou o exemplar do livro que buscava em uma biblioteca. Porém, a biblioteca se chamava Matador de Índios. O endereço era a rua Ditador Sanguinário, número 64. No caminho, passou pela avenida Chicote Estalante e viu a loja de doces Senzala. Aquilo causou um grande estranhamento em Sócrates. Por que sua cidade tem tantos nomes que homenageiam coisas ruins? Sócrates então percebeu que estes nomes de homenagens fazem o povo lembrar de pessoas que detêm o poder, e não daqueles que resistiam e lutavam por um mundo mais justo e igualitário. Ao entender isso, Sócrates tirou 10 em sua prova de história. Parabéns, Sócrates! Parabéns, Sócrates, seu lindo! Agora seu atraso está justificado. Nós nascemos e crescemos em ambientes repletos de patrimônios. Do mesmo modo, nós vamos adquirindo e incorporando elementos da nossa cultura que estão inseridos no nosso cotidiano. Quando uma cidade escolhe exaltar a memória de alguém, estamos trazendo os feitos dessa pessoa como um exemplo positivo para toda a sociedade. Portanto, essa memória também é considerada um patrimônio. E, infelizmente, nem sempre isso é verdade. Por isso,
sempre devemos debater os nomes das ruas e monumentos que estão no espaço urbano, e assim escolher moldar que tipo de sociedade queremos viver. Bom, meus caros espectadores, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Em breve, voltamos para mais uma edição. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Quem decide o que é e o que não é patrimônio no Brasil e no mundo? Como o patrimônio material e imaterial influenciam na construção da memória do nosso país? E para vocês, o que deveria ser considerado patrimônio material e imaterial no seu país, na sua cidade ou no seu bairro?